né? Você começou a fazer terapia depois que... Depois que eu surtei. Você surtou quando Entra você saiu? no bonde! Não, foi aninhos depois, que demora a ficha cair, né? O que aconteceu? Tudo que você viveu, assim. Não, era uma vida muito louca, né? Assim, eu realmente, hoje, assim... É que, assim, meus pais... o tema saúde mental era um tabu muito grande na época. Todo mundo era louco, né? Quase ninguém tinha consciência do que é, por que fazer... Hoje, óbvio, eu falo, gente, como vocês não entenderam que uma criança de 8 anos com aquela vida não tinha que estar na terapia? Era terapia de 5 vezes por semana, no mínimo, pra eu estar bem aos 25, entendeu? Era chegar à terapia, sai do programa terapia. Eu estou correndo atrás do prejuízo, mas pra eu estar bem aos 25, eu tinha que ter feito 5 vezes por semana terapia aos 8 anos de idade. Gente, Era assim. Mas era difícil a galera ter essa consciência, porque era um grande tabu. Aí, acho que, né, a vida, o meu inconsciente falou, então, amada, vou te lembrar que durante todos esses anos eu estava reprimida e agora eu vou surtar. Foi basicamente isso, e ali nos meus 20 anos foi quando, assim... Me deu um surto mesmo, eu comecei a lidar com ansiedade. Na verdade, a ansiedade era uma coisa que eu lidava desde a infância, ninguém sabia o que era. Olha que louco. E aí, quando eu tive os meus 20 anos, eu realmente caiu a ficha. Tipo, é isso que eu tenho e eu preciso me cuidar, preciso me tratar. E foi realmente uma questão de correr atrás de um certo prejuízo invisível, sabe? Mas que realmente existiu. Que é a vida pública desde muito cedo, a responsabilidade. Se liberar de alguns traumas, né? Que Porque assim, pensa, eu não tive momento pra viver as minhas emoções durante a infância, durante a pré-adolescência, adolescência, juventude. Eu não tinha tempo de lidar comigo. Então, eu não lidava com as minhas questões pessoais, com as minhas emoções. Então, era trabalho. Eu desenvolvi mecanismos de... só absorver aquilo e, tipo, uma esponja, você vai sugando aquilo, guardando pra si, porque eu tinha um compromisso no dia seguinte, que era o meu trabalho. Era assim que eu enxergava. Só que, obviamente, chega uma hora que a sua alma, ela dá um grito e fala, minha filha, alô, tô aqui, você não tá fazendo nada com relação a mim. Precisamos fazer alguma coisa, vamos conversar. Foi isso que aconteceu. Então, desde os 20 anos, eu trato, foi você faço que teve terapia. essa... Mas depois de um surto, entendeu? É tipo aquele momento que não tem como você não ir. E eu era muito resistente justamente por isso, porque de alguma forma eu sabia que se eu mexesse naquilo tudo, ia sair muita coisa. E de muitos anos. Então é um trabalhão, eu não sei se vocês fazem, mas quando você começa a terapia, você tem que ter muita coragem. Porque foi como a minha psicóloga falou na primeira conversa, são várias gavetas que a gente vai abrir e vai sair muita coisa. Você tá disposta? Então, eu sabia que ia ser mais ou menos isso. Então eu não queria tocar ali. Deixa as gavetas fechadas mesmo. Vai enfiando, igual minha gaveta de calcinha. Só vai enfiando coisa e até não caber mais. Até transbordar. E aí foi assim. Mas aí chega um momento que eu realmente... Falei, não dá mais. Chega. Meus pais não, tipo, eles ficaram, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu tive também esse processo de fazer eles entenderem porque saúde mental é importante, porque que eu tive que lidar com isso e o que a minha jornada teve a ver. E super legal que hoje meus pais são super conscientes. Meu pai, na empresa dele, ele trabalha com outra coisa, não comigo. E ele é super consciente nessa questão. Ele tem um psicólogo que todos os funcionários dele passam em terapia pra serem melhores consigo mesmos e automaticamente com o trabalho. Então, ele é super consciente da questão, minha irmã também. Todo mumundo correu atrás do prejuízo depois de velho, mas antes tarde do que nunca. Nossa, por Mas favor. acho que também não foi se falar disso agora, né? Nos últimos poucos Exato. anos. Que é quando a gente... Acabou com aquele tabu que terapia era pra gente louca, remédio é pra gente louca. Ainda mais psiquiatra, né? Exatamente. Aí a gente já considerava a pessoa assim um outro nível. Quando na verdade se há normalidade pra cuidar de uma dor de cabeça, por que não de uma questão emocional, se a gente tá falando de saúde também, Exatamente. né? Então foi muito louco, assim. Amigo, foi tá muito doce. Foi minha... só um cafezinho pra mim, por favor. Consegui tomar, ele botou o adoçante inteiro e falou assim, ó. Delícia, Disfarcei, sabe quando você toma? Se esforçou, né? Obrigada, Natan. É verdade, dá um pererê. Mas foi muito louco, assim. E foi legal que toda essa jornada muito intensa que eu tive com saúde mental me deu a chance de usar minha plataforma pra propagar muito isso. Eu fiz um EP sobre saúde mental, fiz um álbum visando só temáticas de humanidade, emoções, vulnerabilidade. E no meu meio cristão, é mais tabu ainda. Se já era um meio na sociedade, pro cristão, então, né, tudo é demônio. E não é. E aí foi muito legal que eu pude trazer muitas pessoas para essa jornada de descoberta, autoconhecimento. Foi muito legal.